Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que querem levar para você, telespectador, informações relevantes sobre o dia a dia do trabalhador. No programa de hoje, a gente vai conversar com a doutora Maria Angélica Pena, que é advogada, e o nosso bate-papo é seríssimo. A gente vai falar sobre que atitudes que você, trabalhador, deve tomar quando a empresa que você está prestando serviço, está trabalhando, entra em falência. E aí, onde vão parar os seus direitos, os meus direitos? Fica com a gente que a gente vai te explicar direitinho o que fazer. A gente volta já já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta, vamos dar início ao nosso bate-papo com a doutora Maria Angélica Pena. Muito boa tarde, doutora Maria Angélica. Boa tarde. Obrigada por voltar ao programa, é sempre um prazer recebê-la. Mas vamos começar a falar coisa séria. O que é de fato... Eu tenho que agradecer a você. Ah, obrigada. Nossa, renovar o convite foi tudo de bom. Que maravilha. Gostei demais, já que o primeiro programa foi ótimo. Obrigada. Né? E estar com você é um prazer sempre. Maravilha, Obrigada. Muito agradecida. Tenho certeza que, na verdade, todas as nossas pautas aqui no Trabalhador em Foco, eles passam pelo crivo dos sindicatos. E a senhora é uma advogada muito querida pelos nossos sindicalistas, até porque respeita o direito dos nossos trabalhadores. Com certeza. E falando em direito de trabalhador, para a gente começar a entender o assunto, o que é uma empresa falida? O que é uma empresa que pede falência? Como é que é isso? Sim, vamos explicar com calma o termo falência. O empregado costuma verificar que a sua empresa não está pagando os salários em dia, né? Não está depositando no fundo de garantia, os fornecedores já não estão entregando a mercadoria, são sinais. Certo. São sinais que a empresa economicamente não está bem. Então, essa empresa, o empregado costuma falar, a empresa faliu. Não, ela não faliu. Para que ela seja decretada a falência, tem que ser através da justiça. Só a justiça decreta a falência. Maravilha. Agora, há dois tipos de falência. Certo. Você Quais vai são ter a eles? falência extrajudicial, fora da justiça ainda, que pode ser, e você tem a falência na justiça, que é a falência judicial. Então, os dois termos, o que vai significar isso, eu estar fora da justiça? A empresa, vamos dizer que ela está no CTI, um exemplo, está no CTI. Ela não morreu, ela está no CTI. Certo. Se ela está no CTI, ela tem chance de vida.
se ela tem chance de vida, cabe também ao trabalhador cooperar, porque salários, trabalho, emprego, está difícil. Com certeza. E podem Não vir é? a retornar E pode com vir a a empresa retornar. retomando as atividades. Sim. Existe a possibilidade de que todas essas questões sejam sanadas, sejam resolvidas. Com certeza, uma administração mais saudável, né, vai buscar o retorno dessa economia financeira, dessa parte toda, que vai justificar a busca, às vezes, de acordos para melhorar a situação do trabalhador. E é fato de que quantas vezes a gente ouve empresas que estavam à beira da falência, mas que tem um histórico, que tem profissionais envolvidos, que tem uma gestão diferenciada e aí todo mundo se dá bem com a empresa voltando às atividades. Sim, mas havia concordata, como você falou, não há mais. Não tá? existe mais isso. Não tem mais. A partir da Lei 11.101, tá? Que é de 2005, às vezes o tempo nosso É passa razoavelmente muito rápido, nova. não é? Você não tem mais. Então, você vai ter outra forma, não há mais lei de falências e concordatas. A lei de falência hoje é nova. Então, você vai fazer uma recuperação judicial. Certo. Recuperar essa empresa. Há interesse? Sim. Um exemplo na nossa cidade, a Casa e Vídeo. Entrou Com em certeza. recuperação judicial. Estamos aí trabalhando. O funcionário está lá dentro. Agora, o que procurar primeiro? Sem dúvida nenhuma, você falou em sindicato, perfeito. Procure seu sindicato, procure um advogado particular, se for assim, né, que você tenha essa vontade, e procure a orientação correta. E não torça contra, torça a favor. Porque se a gente torcer a favor, manutenção do estamos emprego. torcendo a favor dos colegas que também estão trabalhando naquela empresa. Num caso de atraso de salário, percepção de que o fundo de garantia não está sendo depositado corretamente, todos esses indícios que a senhora acabou de falar, de que forma que o trabalhador tem que agir? Quais são os primeiros passos indicados pela senhora? Bom, primeiro caso, como eu falei com você, é uma orientação de um profissional, não resta dúvida. Seja um profissional do sindicato, seja um profissional particular. E a situação da empresa está dessa forma. Pode ser feito acordo? Pode. Fazer um acordo com uma da empresa pequena, de pequeno porte. Nós temos confecções de pequeno porte. A situação está ruim, vamos fazer um acordo. Não é possível, chegou-se à justiça, entrou-se com ação, vai ser decretada a falência pelo juiz. Torna-se o quê? Massa falida. Então, a orientação é entrar na justiça com uma ação judicial e vai ser igual você ser demitido sem justa causa. Os direitos são os mesmos, você não vai perder nenhum direito. Os direitos são os mesmos. A empresa já está numa situação complicada, você vai entrar com a reclamação trabalhista e você vai ter os mesmos direitos. Vai ser diferente quando os salários estão atrasados. Você tem direito que a multa prevista no 477 da CLT. Certo. Nesse caso, não. A empresa não atrasou porque quis, e sim porque a economia financeira estava abaixo do nível necessário para ser pago os salários. Então, há essa diferença. Mas os outros direitos, todos os outros direitos, levantamento de fundo, que aí, se a empresa não tiver concedido a documentação correta, o juiz vai suprir. Suprir através de alvará. Seguro-desemprego vai suprir através de ofício ao Ministério do Trabalho. Okay. O juiz supre. Não tem baixa na carteira, o juiz supre, tá? A secretaria, com a ordem do juiz, vai proceder a baixa na carteira. Então, todos esses procedimentos podem ser garantidos na justiça. Mas, se mesmo assim, o importante, as verbas não forem recebidas, que é o importante. Com certeza. Não é? Que, na verdade, para o nosso trabalhador, né, todas essas informações são muito importantes, mas eu acho que, de uma forma geral, as pessoas morrem de medo de ter trabalhado muito tempo e não pegar aqueles 40%, aquele dinheiro que é necessário, e recolher o fundo, o dinheiro de verdade, que é o que paga as contas, a gente fica desesperado. Eu concordo demais com você. Se a empresa ela é terceirizada, ou seja, ela tem um contrato com uma empresa maior que contratou os serviços dessa menor. Que é, por exemplo, o caso muito de limpeza hoje em dia, né? É um dos serviços que a gente está bastante acostumado com terceirização. Sim, telefonia. E Aqui em telefonia. Petrópolis, a telefonia, É ela verdade. usa a empresa terceirizada. Foi até um caso nosso do escritório. Uma empresa, ela realmente foi decretada a falência e, para buscar isso, você vai buscar na área civil. A falência é decretada pelo juiz civil. Aqui em Petrópolis é a 4ª Vara Civil que é competente. E em São Paulo, eu fui achar a empresa em São Paulo,
E aí, quando se esgotaram todos os meios no processo de falência, onde não havia crédito, dinheiro suficiente para pagar o trabalhador, foi feita uma certidão, primeiro, de crédito em Petrópolis, para levar quanto é que deve ao juiz de lá, e o juiz deu uma certidão que não havia bem suficiente para garantir aqueles valores. Você volta e aí é cobrado de quem? Da empresa principal. Isso foi uma coisa muito importante, aconteceu em 2007, 2006, 2007, com a juíza doutora Evelyn, da 2ª Vara do Trabalho de Petrópolis. E ela colocou para mim, olha, Angélica, tem que procurar a falência, eu te dou as certidões e você busca. Eu fui para São Paulo. Os meus clientes todos receberam da Telemar, que era a contratante na época, né? Então, receberam todos os valores. Demora? Sim, não vou te dizer que é imediato, porque não é. Nada na justiça é imediato. De uma forma geral, não é nada imediato, né? Não e a gente está falando de telefonia, eu entrei com um processo, eu, Carla, cidadã, entrei com um processo contra a telefonia, por conta do meu telefone fixo lá de casa. Isso já tem 2 anos e pouco. E até agora não teve sentença, já teve audiência, que foi no ano passado. E aí, quer dizer assim, é muito triste a morosidade da justiça. E quando a gente está falando do trabalhador, porque comigo é tranquilo, né? Um processo que no dia que eu for recompensada, vai ser ótimo, vai dar para fazer alguma coisa legal, talvez dê para passear, né? Mas com o trabalhador, a gente está falando com os rendimentos reais, com aquele dinheiro que ele precisa para pagar as contas imediatas, e ele está ali numa situação complexa. Né, ainda está trabalhando então é muito mais difícil, muito mais sério. Sim, porque ele vai contar a princípio com fundo de garantia, se tiver depósito, vamos ser clara, e com o seguro de desemprego de um ofício. Como assim, se tiver depósito? Sim, porque a empresa, às vezes, quando começa numa situação financeira ruim, certo, ela para de depositar o fundo de garantia. E o INSS. Exatamente. E aí, sem esse depósito, o trabalhador perde o direito do seguro-desemprego. Perde o direito, porque o juiz oficia hoje, o Ministério do Trabalho, né? Ele vai informar que o empregado foi demitido. E aí vai suprir, o ofício do juiz vai suprir. Tá? Maravilha. Mas o fundo de garantia, muitas vezes, está depositado irregularmente. Certo. Não resta dúvida. E agora tem uma lei nova que o trabalhador tem que tomar conta disso, né? Porque se passar de 5 anos o atraso, vira uma corresponsabilidade também do trabalhador. Não é isso? O juiz ainda considera mais a prescrição maior nesse caso, tá? Do fundo de garantia. Mas é sempre bom, eu acho que você tem que velar pelo que é seu. Certo. Eu acho que o trabalhador tem que estar, sim, vigiando a empresa, sim, olhando os primeiros sintomas dessa empresa, olhando a situação, tirando o extrato analítico do seu fundo de garantia. Eu acho que é importantíssimo, sim, você tem que cuidar muito bem do que é seu, o interesse é seu, não é? Agora, a falência ocorre, sim, dessa forma, mas não como se diz. A empresa faliu, não. Tem que ser decretado pelo juiz. E quando você vai acionar essa empresa, você vai acionar a massa falida. Ou seja, todos os bens que ainda restaram, se restaram, certo, né? Para ser, aí vão ser penhorados ou vão ser alienados para que o dinheiro seja transformado para pagar o crédito trabalhista. Maravilha. Né? E aí tem limite, tá? O crédito trabalhista, até 150 salários mínimos, é o que vai ser preferência. Vai ter preferência o crédito trabalhista desse setor. Certo. Limite não tem para acidente de trabalho. Acidente de trabalho não tem limite. Okay. Mas eles vão ter a preferência pela nova legislação, sim, do crédito trabalhista. Salário, principalmente. E aí o que é arrecadado pelo administrador, que vai administrar, já que o que era o administrador não conseguiu levantar essa empresa, certo, ele vai arrecadar os bens. Mas aí você fala assim, mas eu trabalho numa empresa informal, não é? Numa confecção que fica lá, num endereço meio difícil, que só tem umas máquinas. Então, cabe a você, como eu estou falando, vigiar sempre o trabalho onde você está. Você tem que correr atrás, você tem que ter a sua carteira assinada. Não dá também para ser acomodado. Exatamente, eu acho. São 48 horas para assinar a carteira. Não assinou a carteira? Busca outra. Busca outro emprego, porque você vai ter uma segurança. Imagina numa falência, você não teve a carteira anotada, não vai perder o direito não, tá? Não vai perder.
mas você vai ter que provar primeiro que trabalhou na empresa. E aí dá muito mais trabalho. Exatamente. E aí, quando a gente está falando de muito mais trabalho, a gente não está falando só do trabalho do advogado, não, a gente está falando também de uma questão cronológica de tempo. Sim. Vai se demorar muito mais tempo. Muito porque mais são tempo. várias coisas que vai ter que provar. Provar o vínculo empregatício, para depois conseguir requerer os direitos atrasados. E aí, então, quer dizer, isso vai virar uma bola de neve. Primeira sentença para o juiz reconhecer os teus direitos, para depois você poder habilitar esse direito. Então, é um caminho mais árduo, sem dúvida nenhuma. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse papo sobre que atitudes o trabalhador tem que ter diante de uma empresa que pede falência, entra em falência. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, Hospitais sem médicos e enfermeiros, Uma construtora sem operários. todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. o resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias. Conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Assista na Rede Petrópolis, Saindo da Crise, segunda às 16 horas. Nosso Tempo, de terça a sexta às 16 horas. Encontro de Vida, de segunda a domingo às 18 horas. Novo Amanhecer, segunda, quinta e sexta às 18h30. Palavra de Vida, segunda às 20 horas. Manancial de Vida, domingo às 14 horas. Terra Santa TV, quinta às 22 horas. Comunhão e Vida, sábado às 19h30. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade à nossa conversa sobre falência de empresas. Doutora Maria Angélica, queria que a senhora contasse assim, pelo menos um bom caso que aconteceu e que a senhora conseguiu reverter o medo, digamos assim, né, do telespectador a respeito da empresa que entrou em falência e que conseguiu receber todos os direitos para os seus clientes. Sim, houve o caso, inclusive, terceirizada, como eu te falei, que é uma empresa, relembrando, maior que contrata uma menor para determinados serviços. E então, o que aconteceu? Faliu, houve a falência realmente decretada no estado de São Paulo, e que foi uma busca na internet para descobrir, porque não foi descoberto assim fácil, né? Não foi Quando facilmente. as empresas entram em falência, não vão noticiar. Então, não só um bom advogado, também tem que ter uma boa equipe. Eu sei que a sua secretária é super eficiente, que está ali do lado também para poder, com certeza deve ter sido ela que deve ter catado até dizer chega para encontrar essa empresa. Não, mas é verdade, mas o cliente conhece a Daniela, sabe que ela... E a gente gosta de valorizar todos os trabalhadores aqui, não só que aparece na televisão. Ela já está comigo há 5 anos e pegou já quando eu já estava vendo São Paulo, no caso do Mastec, fez os pagamentos a todos eles, todos receberam. Ai, que ótimo. Todos receberam. Então a Mastec faliu, eu fui a São Paulo e fui de ônibus para que não perdesse um processo com medo. Eram 31 processos.
Comprei 2 lugares, botei meus processinhos no banco e foi fui com eles abraçada. Cheguei lá de manhã e fui para o Fórum de São Paulo. Maravilha. E lá eu consegui fazer a habilitação dos créditos trabalhistas, com a ajuda da doutora Evelyn, como eu falei, que me deu todas as certidões de crédito. O que é certidão de crédito? É quanto você tem direito a receber, se conseguir, né? Habilitei todos. Não havia o dinheiro suficiente para pagar todos os funcionários, que não foi só os de Petrópolis. Certo. O juiz se estranhou demais. Uma advogada de Petrópolis chegar em São Paulo para habilitar créditos trabalhistas, né? Porque a pessoa não quer ter esse trabalho, é despesa. Claro. Você acha que vai uma vez? Não, eu fui 7, 8 vezes a São Paulo. Certo. E habilitei todos esses créditos, não havia o valor suficiente para pagar todos os trabalhadores. Eu requeri essa certidão. Na posse da certidão, que não havia o dinheiro suficiente, voltei a Petrópolis, entrei em todos os processos, mostrando à juíza que não havia, e ela determinou que a Telemar, que era a contratante, fizesse o pagamento. E foi cumprido. A Telemar cumpriu, aqui pelo menos, vamos colocar o que é certo, e fez o pagamento a todos os meus clientes. Demorou, mas outras empresas que a gente estava aqui no intervalo também, Casa da Banha, sim, Relacom, Disco. Eu fiz Relacom, que também foi Telemar, Maxibox, né? Na época Disco, que quem vai lembrar, né? Disco, eu lembro, não tenho nem orgulho de lembro. Maxibox, e nós temos umas gráficas também, tá? Algumas gráficas. Então, quando a empresa principal ainda resta algum bem, a situação é um pouco diferente. Certo. A esperança não é tão grande quando tem uma terceirizada maior. Maravilha. Né? O nosso programa está chegando ao final. Queria que rapidamente a senhora dissesse que documentos o cidadão ou trabalhador precisa ter em mãos para ir procurar os seus direitos. Sim. O que eu falo sempre, quando você está com seu contrato em vigor, vigiando, guarde todos os contra-cheques, guarde todos os controles de frequência, guarde todos os atestados que forem levados para a empresa, tire cópia antes, sua carteira de trabalho em dia, tome cuidado. Então, todos os documentos que forem utilizados na empresa, vai fazer uma pastinha e vai guardar. Porque na hora da falência, o extrato analítico vai tirar e vai manter, enquanto você está com o contrato em vigor, com toda a documentação. Essa documentação toda vai ser levada para o advogado, tendo ou não a CTPS, que é a carteira de trabalho, anotada. Tendo ou não, os documentos são os mesmos. Maravilha. Muito obrigada. Eu queria que a senhora fizesse as considerações finais. A gente está sabendo que esse ano, agora no final do ano, tem eleição da OAB. E, na verdade, queria também abrir esses 2 minutinhos para falar um pouquinho sobre a importância dos nossos colegas, dos seus colegas profissionais, dos que eu, às vezes, recorro como cidadã, né? Perceberem a importância também de terem, assim como o sindicato tem profissionais e pessoas que estão lá cuidando por eles, dos advogados que estão pensando também a respeito da própria categoria. Olha, também, primeira coisa também é agradecer os sindicatos pela acolhida e que sempre tiveram presente em todas as lutas que eu precisei, indo para a rua, levantando bandeiras e batalhando pela melhora na advocacia, nos fóruns trabalhistas, na condição de trabalho melhor para cada advogado. Então, os sindicatos, agradecer na pessoa do Vanilton a todos os sindicalistas que sempre lutaram, e Petrópolis é uma situação diferente. Os sindicalistas são unidos, e são unidos aos advogados. Os advogados sindicatos também, a minha homenagem, são todos colegas maravilhosos e que aceitam a luta. Maravilha, né? Com e certeza. Vão à luta. Então, colocar para vocês, esse ano é ano de eleição, sim, na OAB. Rio de Janeiro, subseções, Petrópolis. Vamos votar de uma forma diferente, buscando todo o melhor possível para a categoria. O trabalho nas serventias, o trabalho no fórum, melhor adequação, o nosso transporte e tudo que for possível para que o dia a dia fique melhor. Porque a situação financeira do país está ruim. Cada vez mais buscam um advogado. Aí vai falar, você tem trabalho? Tenho trabalho, cada vez mais árduo. Vários colegas estão com problemas de saúde, tiveram infarto, AVC. Nós estamos com essa situação, porque é pesado, porque nós só recebemos os problemas.
não é? Com Para certeza. solucionar. Então, vamos procurar esse colega que vai estar à frente da UAB nos próximos 3 anos, lutando pela melhoria na categoria, lutando pelo advogado, para o advogado e com o advogado, estando ao lado dele na batalha. Então, estando juntos, sabendo todos os problemas e também procurando solucionar, talvez sendo um pouquinho egoísta para ele também. Claro, claro que sim, buscando tudo melhor, porque a nossa cidade merece, é uma cidade com uma categoria internacional. Você viaja, Petrópolis é conhecida, e é conhecida pela cultura dos advogados, que é muito alta, as pessoas se surpreendem quando chegam aqui. Que ótimo. Então, a classe precisa ser unida nesse sentido. Não vamos votar porque é amigo que deixa de ser, que conhece mais. Vamos votar para melhorar a categoria. Maravilha. Acho que essas suas considerações finais têm tudo a ver com o Programa Trabalhador em Foco. Porque, no final das contas, o Programa Trabalhador em Foco e os seus sindicatos, eles não são sindicatos de terceiro grau, né? São sindicatos de trabalhadores que têm até o 2º grau completo, que é o normal, isso, aquela coisa toda. Mas, na verdade, nós, terceiro grau, também temos que nos unir nas nossas categorias, porque somos todos trabalhadores. Então, é muito bom ter também alguma representante do terceiro grau, digamos assim, que está aqui para falar que a união dos profissionais, a união dos trabalhadores, de qualquer que seja a categoria, é que faz a transformação de uma sociedade. Não é uma pessoa sozinha, é todo mundo junto. Sou eu com os meus amigos jornalistas, a doutora Maria Angélica com os seus colegas advogados. Muito obrigada, é sempre um grande prazer conversar com a senhora. E a gente volta na próxima semana com um novo programa para trazer para você informações relevantes sobre o dia a dia do meu, do seu, do nosso trabalho. Obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau. Agora ficou mais fácil para você que quer comprar seu veículo de qualquer marca ou modelo. Caminhões, truque, toco, ônibus, tratores, vans, utilitários, motos. Crediário rápido e fácil com parcelas que cabem no seu bolso. Tudo rápido, sem avalista, SPC ou Serasa. Ligue para Nacional Veículos 0800 606 5072 ou www.nacionalmaquinasveículos.com.br. Inéditos na Rede Petrópolis. Segunda-feira, às 8h30 da noite, Colher de Chá, Negócios e Finanças. Às terças, Abalando, às 8h30 da noite. Aos sábados, às 2h30 da tarde, programa Impacto. Aos domingos, à 1h da tarde, você confere Trilha Motor Esporte. E às segundas-feiras, às 10h30 da noite, programa Nada Pra Fazer. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender.